Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Olá, o que eu vou contar a vocês aconteceu comigo no ano de 1991 e jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu. Nessa época, eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos em um bairro um tanto afastado, sendo que eu ficava sozinho em casa até altas horas da noite, aguardando meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local em que morávamos, tendo muita mata em volta, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 11h55 da noite, eu ansiosa para que o meu marido chegasse, resolvi então esperá-lo no portão de casa. A rua estava completamente deserta, só passavam alguns carros, e eu continuei ali sozinha, olhando em direção em que o meu marido chegaria. O bairro em si já era bastante deserto por não possuir tantas casas por perto, pois eu estava ali no portão sozinha, esperando meu marido chegar. Eu ficava acompanhando as horas no relógio, e quando foi pontualmente à meia-noite, exatamente nesse exato momento, de uma forma repentina, eu comecei a ouvir um som como se fosse de um apito, desses que os vigias noturnos usam. Eu fiquei procurando de onde vinha aquele som de apito. Tendo em vista que onde morávamos não havia policiamento por perto, então quando eu olho na direção do som, que era em uma encruzilhada, perto de um bosque que havia nas proximidades, eu levei um susto, pois eu vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com a de um ser humano, mas com uma cor bem acinzentada e parecendo bem maltrapilho. Era como se suas roupas estivessem todas esfarrapadas. E ele não andava, ele flutuava no ar, parecendo se deslocar aleatoriamente, com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava. Depois, em altíssima velocidade, ia para um outro ponto e parava novamente. Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente horrorizada. Eu gelei. Eu não sabia mais o que fazer ali, pois em um impulso automático, eu entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha lá dentro com medo de que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Eu fiquei ali tremendo até o meu marido chegar, e quando ele chegou, eu contei a ele o que havia acontecido. Ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou em casa. Eu não sei o que era aquilo, e por que se deslocava daquela forma. Foi horrível aquela sensação de pavor e medo no qual eu tive naquela noite. E até hoje em dia, eu tenho muito medo de sair de casa sozinha, ainda mais se for de madrugada. Os antigos sempre recomendavam para que as pessoas evitassem de sair às altas horas da noite, dizendo que os acontecimentos mais estranhos ocorrem sempre nesses horários. E não é que eles sempre tiveram a razão? Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou muito fã desse canal. Ouço todas as noites para dormir e nunca perco os vídeos.
Eu me chamo Tony, eu tenho 20 anos de idade e moro aqui no interior da Bahia, em uma cidade chamada Alagoinhas. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo em 2013. Eu espero que vocês gostem. Numa noite qualquer, eu e uns amigos decidimos andar de bicicleta. Já por volta das 9 horas da noite, nós saímos do sítio no qual eu morava e fomos dar uma volta pelo bairro, que ficava mais abaixo. Bairro esse que tem uma estrada de barro, e para chegar lá é necessário descer por um corredor medonho, que fica envolto por 2 pastos, um de cada lado. Era bizarro passar por ali à noite, pois os matos às vezes tinham formas estranhas e dava até medo. Nós ficamos por ali por perto mesmo rondando de bicicleta. Tinha pouquíssimo movimento aquela hora na rua. E bem nessa rua havia o homem que tinha fama de virar lobisomem. Eu nunca tinha visto aquele sujeito, mas eu sabia que ele morava ali em uma casa feita de barro. Algumas vezes eu ficava pensando comigo mesmo: caramba, em pleno século XXI e ainda existe uma pessoa morando em uma casa feita de barro e sem energia. Isso só me fazia acreditar mesmo que ele era de verdade um lobisomem. Sei que nesse dia nós estávamos passando por perto da casa desse homem. Eu estava mais à frente e os meus outros 2 amigos mais atrás, perto da cancela de um sítio vizinho. Foi quando eu olhei na direção da casa daquele homem e vi uma brasa que parecia flutuar no ar. Eu não conseguia ver se realmente era alguma coisa ali, pois a luz do poste era daquela meio que amarelada, era uma luz fraca e não chegava lá na casa daquele sujeito. Então eu não sabia dizer se o tal homem estava ali fazendo algum tipo de ritual ou se aquilo estava flutuando no ar sem nada o segurando. Eu só sei que quando eu me virei para chamar o Léo para ele ver o que eu estava vendo, e quando eu virei de volta, aquela coisa já havia desaparecido. E quando o Léo chegou do meu lado, eu contei o que havia visto. Eu tinha visto uma brasa ao lado da casa do homem, eu falei para ele. O Léo ficou meio que desconfiado, mas pareceu acreditar. Então nós chamamos o outro amigo nosso que estava ali e saímos o mais rápido possível daquele lugar. O caminho de volta foi sinistro demais, já que, como eu havia dito, tem um corredor de mais ou menos 1 quilômetro para chegar no sítio e tínhamos que passar por 2 cancelas. Estava muito escuro naquele local e apenas a lua iluminava naquela noite, já que não havia luz no corredor. Chegamos em casa, fomos debater sobre o que houve e depois fomos cada um para sua casa dormir. Bom, essa é a minha única experiência sobrenatural até hoje. Se é que foi realmente sobrenatural, né? Mas foi muito estranho. Esse foi o meu relato. Será que realmente era alguma coisa de errado ali, sobrenatural? Ou foi o meu medo que me fez ver e imaginar coisas? Bom, é isso aí, pessoal. Desejo uma boa noite a todos.